SLW Corretora de Valores oferece Retrato do Holocausto. Marcha da Vida apresenta mais um retrato do Holocausto. Nós vamos ouvir o depoimento da Karine Guelka, do Fundo Comunitário de São Paulo, que organiza a viagem dos estudantes para conhecerem o Holocausto. Olá, estamos aqui na Polônia, nesse momento na cidade velha de Varsóvia. O dia está muito lindo. Estamos com 190 alunos das escolas judaicas de São Paulo. Hoje é um dia livre, a gente está passeando. Apesar de ter coisas muito lindas aqui na Polônia também, a gente já pôde testemunhar coisas muito difíceis. A gente chegou na Polônia já faz uma semana. Estivemos conhecendo os lugares onde a vida judaica se desenvolveu antes da Segunda Guerra Mundial. A Polônia foi o lugar onde a vida judaica mais se desenvolveu nos últimos 300 anos, em termos de cultura, literatura, artes. Tudo que hoje a gente vivencia na cultura judaica vem dessa época. A gente conheceu esses lugares de desenvolvimento. Depois a gente foi conhecer os campos de concentração e os campos de extermínio, onde infelizmente morreram mais de 6 milhões de judeus. É um momento muito difícil, porque a comunidade de São Paulo tem muita ligação com a comunidade judaica da Polônia. Então a gente, por exemplo, pôde ver listas de judeus deportados, e nessas listas tem os nomes, que são os mesmos nomes dos judeus que moram hoje em São Paulo. Quer dizer, muita gente saiu da Polônia, passou por algum outro lugar na Europa e depois chegou em São Paulo. Então a gente encontrou nessas listas nomes de familiares, nomes conhecidos, nomes não tão conhecidos, e isso é muito forte para os alunos. Nessa hora a gente trabalha com eles com identidade judaica. A gente pretende que eles possam retomar as raízes deles, ver o lugar de onde eles vieram, conhecer as histórias das famílias deles, conhecer o percurso da família deles para trabalhar a identidade judaica e a identidade deles como adolescentes que eles são. E fomos aos campos de concentração e de extermínio, que realmente são um capítulo duro da história judaica, um capítulo duro da história da humanidade. A gente pretende com isso ensinar a eles que toda vez que um povo for perseguido por qualquer característica, seja religião, seja cor, seja qualquer característica, a gente não pode se calar. Os judeus foram perseguidos por serem judeus e o mundo se calou. E os judeus não podem se calar e o mundo não pode se calar diante de qualquer outra atrocidade desse tipo. A gente sabe que hoje em dia tem atrocidades desse tipo, a gente sabe que tem genocídios em Darfur, que teve Ruanda, e a gente ainda se cala diante de massacres desse tamanho. Então a gente pretende que esses alunos que a gente traz aqui na Polônia sejam testemunhos dessa história, da história do povo judeu e testemunhos da história da humanidade, porque o Holocausto faz parte da história da humanidade. É um momento de decadência do ser humano, talvez um dos mais atrozes, e a gente pretende que eles voltem a ser humanos melhores, mais conscientes dos seus deveres para com os outros, e que sejam testemunhas de algo que nunca mais se repita, nem com os judeus e nem com mais ninguém do mundo. Então esse é o nosso objetivo. Obrigada, agradeço a atenção de vocês. Márcio Pitliuk, Retratos do Holocausto, direto da Polônia. Oferecimento SLW Corretora de Valores. Agilidade e transparência no mercado financeiro. SLW Corretora de Valores oferece Retrato do Holocausto. A Marcha da Vida apresenta mais um retrato do Holocausto. Estou em Varsóvia, visitando o gueto de Varsóvia. Quem assistiu o filme O Pianista vai se lembrar do que eu vou contar. Eu visitei o gueto, onde tinha aquela ponte que separava um gueto do outro, onde os judeus tinham que passar de um lado para o outro. Visitei o que sobrou do muro do gueto. O muro tinha 6 metros de altura e separava 500 mil judeus do resto de Varsóvia. Foram colocados 500 mil judeus numa área que equivalia a 3% da cidade de Varsóvia. Num espaço muito espremido, chegavam a viver 20 pessoas no mesmo quarto. Os alemães esperavam que a fome e as doenças matassem a todos os judeus. Desses 500 mil,
120 mil morreram de fome, de doenças, de tifo. Como isso não era o suficiente para matar todos os judeus, começaram a fazer os transportes para os campos de extermínio. Perto de Varsóvia, construíram o campo de Treblinka. Do gueto de Varsóvia foram embarcados 300 mil judeus para o campo de Treblinka. Mais 500 mil judeus foram de outras cidades próximas a Varsóvia encontrar a morte neste campo. Treblinka foi um campo construído apenas para extermínio. Não havia trabalho escravo. Os judeus chegavam, desembarcavam dos trens, eram colocados nas câmeras de gás, mortos e depois cremados. Treblinka funcionou por 10 meses. Em 10 meses, matou 850 mil pessoas, uma média de 85 mil pessoas por mês. Um dos principais comandantes de Treblinka foi Franz Paul Stangl, o carrasco de Treblinka. Ele foi preso no Brasil em 1968. Trabalhava como gerente na Volkswagen do Brasil. Houve uma operação de busca comandada por Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, que localizou Stangl no Brasil. Ele foi preso, deportado e condenado à prisão perpétua. Acabou morrendo poucos anos depois de preso. Márcio Pitliuk, Retratos do Holocausto, direto da Polônia. Oferecimento: SLW Corretora de Valores. Informações, acesse slw.com.br.